Deus seja sempre louvado. Vamos dar início a esse culto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos, com o hino 4. Glória a Deus. Que esta manhã nosso Deus seja glorificado em nossas vidas. Que vocês tenham uma manhã abençoada, em nome do Senhor Jesus. Louvemos ao Senhor com mais um hino, hino 143. Glória a Deus.
Deus, sem tardar. Vamos louvar o Senhor com o hino para orarmos nesta manhã, o hino 52.
Glória a Deus. Aleluias. Nesse momento, meus irmãos, todos juntos, vamos ajoelhar, vamos buscar a face do Senhor. Fale com Deus nessa manhã. Deus conhece a tua causa, Deus conhece o teu coração. Vivemos uma época que, ou melhor, todas as épocas foram difíceis, sempre teve épocas que parecia que a humanidade ia ser extinta da terra, mas também teve seus momentos depois de bonança. Estamos vivendo outra época também difícil, meus irmãos. Parece que o mundo está vivendo, assim, está chegando aos seus últimos dias. E essa notícia parece que está mesmo, que a palavra do Senhor está se cumprindo. Então clame ao Senhor nesta manhã. Fale com Deus, apresente a tua causa, porque Ele é fiel para te ouvir. Então todos juntos vamos buscar o Senhor de joelhos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Senhor nosso Deus e Pai querido, mais uma vez estamos aqui com o Senhor nesta manhã, meu Pai. Te bendizemos, estamos aqui nos alegrando, te louvando. Senhor, quantos não têm mais esse privilégio? Quantos, como diz o salmista, aqueles que já descem, Pai, para as covas, já não podem mais te louvar, não podem mais te adorar, te bendizer. Mas nós estamos aqui, meu Pai, nesta manhã. Os teus servos estão online também, estão cultuando ao Senhor, em seus lares, outros, quem sabe, em seus trabalhos. Mas estão te glorificando, Pai, nesta manhã, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra. Senhor querido, visita o teu povo, Senhor, nesta manhã. Visita aquele que tem uma causa, que é viagem, que está passando, Pai, por enfermidades, que parece que não tem um ponto final na enfermidade. Sai do médico, passa 10 dias, retorna, mais exames para fazer. Ou aquele, Pai, que achou que não era nada, chegou no médico, acabou ficando internado, já tem mais de uma semana. E parece que não há um término, Pai, não chega a nenhum resultado. Mas o Senhor é aquele que conhece a estrutura do corpo do homem. O Senhor é aquele que conhece até onde o homem pode ir. Então que nesta manhã, meu Pai, o Senhor possa visitar os teus filhos que estão também padecendo, estão enfermos, estão em hospitais, estão internados, ou talvez em UTI, talvez já foi desenganado pela medicina, não há mais o que fazer. Eu sempre vou apresentar dessa forma, Pai, porque eu sempre vou apresentar o ser humano, o teu servo, em situações já extremas. Porque quantos, Pai, estão padecendo? Quantos estão em leitos, Pai, em UTI? Estão ali, Pai, só aguardando, talvez, a família chegar, ligados apenas por aparelhos. Estão ali respirando apenas por aparelhos. Mas se o Senhor quiser nesta manhã, meu Deus, fazer um milagre, eu creio. Se o Senhor quiser nesta manhã visitar, meu Pai, e que teu nome venha ser glorificado, o Senhor pode fazer isso. Ô Espírito Santo de Deus, visita também, meu Pai, pessoas, teus servos que colocaram causas, situações nas tuas mãos, causa injustiça. Às vezes teus filhos clamam por uma aposentadoria, Pai. Às vezes é porta de emprego, é alimento que está faltando na casa dos teus filhos. Ou aquele parente, meu Pai, talvez o esposo que foi embora, deixou o lar sem explicação nenhuma. Abandonou a família, ninguém sabe, somente o Senhor, fora Ele, sabe, Pai. Pai, porque o coração do homem é como já foi dito uma vez, é terra que ninguém pisa. E muitas das vezes você vê a pessoa ali calada, em silêncio. Alguns querem julgar, talvez querem dizer que aquela pessoa ali é metida, orgulhosa, quer se isolar, e às vezes não, Pai. Às vezes a pessoa está passando por um problema terrível, tão difícil, que ele só quer ficar no cantinho dele, e ser menos, ninguém entender,
quando ninguém menos espera, aquela pessoa vai embora, não diz adeus, não justifica a sua saída, simplesmente desapareceu. Pai, nesta manhã, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, vai ao encontro dessas vidas. Se tiver alguém que nessa manhã se encontra nessa situação, que abandonou o lar, meu Pai, vai ao encontro. Visita, Pai. Visita os moradores de rua também. Quantos ali, meu Pai, são chefes de família, quantas pessoas eu conheci, Pai, tinha uma história, uns tinham cada história encantadora para dizer. Pai, conhecemos pessoas ali, Pai, conheci músicos, artistas, que estavam na sarjeta, porque ficou desgostoso da vida, brigou judicialmente, perdeu, foi parar ali na rua, porque não tinha mais como encarar ninguém. É isso que o inimigo faz, Pai. Ele põe na mente da pessoa que está tudo acabado, que a vergonha é maior, que não há mais nada o que fazer, mas nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, está repreendido todo sentimento, meu Pai, de derrota, todo sentimento, meu Pai, que não há mais nada o que fazer, sabe, Pai, aquele sentimento de que a pessoa fica ali naquele sentido, achando que ele foi abandonado, ele foi passado para trás, meu Pai, mas nesta manhã, vai ao encontro desses que estão assim, abre porta de emprego também, meu Pai, para o pai de família, para a mãe de família também, Pai, que só ela que cuida dos filhos, está ali, Pai, desesperada, porque não tem mais o que fazer, mas o Senhor é aquele, que na Tua bondade, Pai, o Senhor vai suprir, assim como o Senhor ensinou, meu Pai, pela solicitude de nossas vidas, às vezes ficamos desesperados, mas o Senhor diz, meu Pai, que o Senhor supre todas as coisas. Oh, Senhor, então que nesta manhã, Senhor, vai ao encontro do Teu povo, eu te peço, Pai, também envia a Tua palavra, para falar com a Tua igreja nesta manhã, para falar com aquele que está ali do outro lado, está online, meu Pai, está ali, ó, suplicando uma resposta da parte de Deus. Fala, Pai, nesta manhã, como diz, meu Pai, o Teu servo, fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Senhor, ouça o clamor da Tua igreja nesta manhã. Nós te pedimos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é bendito e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Aleluias. Quero aproveitar, meus irmãos, que estão online nesse momento. Quero passar aqui os recados, avisos. Nossos cultos presidenciais. Todos os domingos, às 10 da manhã e às 18h30 também da noite. Quem não pode vir pela manhã, vem à noite. Participe, glorifique ao Senhor. Tem épocas que é difícil mesmo não poder estar na igreja. Tem a sua dificuldade. E às terças-feiras também, às 14 horas. Às quartas-feiras, às 20 horas. E aos sábados, às 10 da manhã, culto com as irmãs. As nossas irmãs aqui atendendo os cultos pela manhã aos sábados. Participe, né? Não fique em casa, se pode vir, eu queria estar lá, vem a família toda, participe aqui, vem receber uma bênção do Senhor. E também ao sábado à noite também, culto com os jovens. Estão começando agora, tem suas dificuldades, mas o Senhor está abençoando esses cultos, meus irmãos. Participe, em nome do Senhor Jesus. E também cultos online, de segunda a sábado, às 10 da manhã, às 14 e às 20 horas. E aos domingos, às 10 da manhã, às 14 e às 18h30, culto online. Também temos, nosso irmão, a sexta-feira, estudo da palavra, às 9h30 da noite. Participe, é um estudo simples, bem resumido, eu acredito, às vezes eu chamo que é uma reflexão, mas venha aprender da palavra do Senhor, para a sua vida. Glória a Deus. Também temos a oração, todas as segundas-feiras, às 19 horas. É uma bênção também, participe. Aulas de música, todos os domingos, às 8 da manhã. Ensinamento gratuito, tem os nossos irmãos aqui ensinando. Venha aprender aula de música. Tem uma dedicação aqui, graças a Deus, para instruir gratuitamente. Em nome do Senhor Jesus.
Também tem a nossa mesa do amor. Continue trazendo seu alimento, alimento não perecível. Supre, meu irmão. Parece que não. Às vezes você fala assim, vou trazer só um quilo de açúcar. Traga, meu irmão, porque juntando o seu quilo de açúcar, o pacote de arroz de outro servo do Senhor, um óleo, um sal, um feijão, um macarrão, enfim, dá para montar uma cesta maravilhosa, entregar e suprir e socorrer aqueles que necessitam do socorro da igreja do Senhor. Também nesse inverno ainda, meus irmãos, tragam roupas de frio, se tiver uma blusa, uma calça, calçados, cobertores, para ajudar, tá certo? Também a nossa loja do Fundo Bíblico, loja ccacristã.org e .br. São esses avisos, né, Bruno? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor para o Senhor nos dar a sua palavra. Glória a Deus. O hino 69. Glória a Deus. Antes de entrar na palavra, meus irmãos, eu quero, todos os irmãos que estão online, quero passar para vocês, agora nosso irmão Bruno já está colocando no banner aí na tela, os dados bancários, aquilo que Deus colocar no teu coração, meu irmão e minha irmã.
faça. Né? Não tem um valor específico, mas é o que Deus tocar em você. Faça de bom grado. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4. Também temos a chave Pix, alfaville@ccacristã.org.br. Que se sentir de Deus nesta manhã, faça, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quero aproveitar aqui, nesse momento, orar com vocês pelas ofertas. Senhor, nosso Deus e Pai querido, Senhor, visita os teus filhos que nesta manhã, aqueles que o Senhor tocou, Pai, para ofertar a tua casa, que essas ofertas, Pai, é para a manutenção da tua obra. Sim, meu Pai, é o templo, são os templos. Abençoa aqueles, Pai, que precisam do teu socorro divino, materialmente dizendo também. É uma manutenção de uma obra, é um alimento, é uma roupa, enfim. É para a manutenção da tua casa. E a tua palavra diz, trazei os dízimos e as ofertas à casa do Senhor, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, quero te agradecer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Irmãos, vamos ler aqui a palavra que o Senhor nos dá aqui nesta manhã. O Evangelho segundo escreveu Mateus, o apóstolo Mateus. Mateus era capítulo 13, e do versículo 1 ao 23. Mateus era um cobrador de impostos, chamado Levi. Mas quando ele se encontrou com o mestre, meu irmão, a sua vida se transformou. E eu ainda não conheço o homem que teve a sua vida impactada quando ele recebe a palavra do Senhor. Aleluias. Evangelho segundo o apóstolo Mateus escreveu, capítulo 13, do versículo 1 ao 23, que tem assim como título, a parábola do semeador. Glória a Deus. Que diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos,
e fechei os olhos para que não veja, e com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Meus irmãos, lemos aqui uma palavra de nosso Mestre Jesus. Esse momento foi registrado pelo apóstolo Mateus, que outrora chamava Levi, e seu nome foi mudado. Porque Deus é aquele que conhece todas as coisas. Vemos aqui sobre a parábola do semeador, o nosso querido Jesus ensinando. E eu estava meditando nessa palavra há alguns dias, e Deus vai tocando em nós para trazer uma mensagem. Em um momento você fica ali falando com Deus em oração: Senhor, o que eu vou transmitir para o teu povo, para a tua igreja? Mas o Senhor é aquele, meus irmãos, que conhece a cada um nesta manhã. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que eu preciso, e pode ficar tranquilo, fique em paz, porque o meu Deus é aquele que tem resposta para todas as coisas. Você não está aí na tua casa, online, talvez no teu serviço, ouvindo, participando desse culto em vão. Tuas orações, com certeza, o meu Deus Todo-Poderoso, Ele vai suprir, Ele vai ao teu socorro nesta manhã. Eu não sei qual a tua causa, qual a tua petição, assim como o rei Assuero disse para Esther: ó, rainha Esther, qual é a tua petição? Né? Qual é o teu pedido? Que até metade do reino se te dará. Olha só que rei atencioso. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus fez Esther cair na graça daquele rei, o rei persa. E a rainha Esther não queria nada, ela não queria metade do reino, ela não queria ouro nem riquezas, ela só queria o livramento do povo dela, o povo judeu, e Deus deu naquele dia o livramento. Meu irmão, qual é a tua petição? Qual que é o teu clamor ao meu Deus? Porque o meu Deus é aquele que conhece a tua vida. Irmão, é impossível. Meu Deus vai ao teu encontro nesta manhã. Fique em paz, faça uma petição. Eu não sei o que o meu Deus está te preparando, mas Ele sabe de todas as coisas. E o Senhor Jesus aqui, voltando para a história aqui, nosso Jesus lindo, maravilhoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, é aquele que conhece o teu pensamento, é aquele que sabe a tua intenção, é aquele que conhece as tuas fraquezas, sabe até onde você possa ir. Mas a palavra de Deus, meu irmão, sinto muito, ela não pode ser desprezada. Sempre falo isso para qualquer pessoa. Uma certa vez, conversando com um pastor, há um tempo atrás, ele disse para mim, nós conversando, ele falou que, conversando com a esposa dele, eles tiveram ali um pequeno desentendimento, e ele disse assim para ela, assim, que ele poderia ele levaria ela tranquilamente em um parque, levaria ela num shopping, levaria um passeio. Ele falou que faria de tudo para assim, agradar os seus gostos. Só que, infelizmente, uma coisa ele não poderia fazer com ela, ainda que ele quisesse, levar ela para o céu. Meu irmão, é tão difícil.
o próprio apóstolo Paulo, ele dizendo aos judeus, falou assim, se eu quisesse, ainda que eu quisesse, dar a minha salvação em troca da de vocês, ó judeus, mas eu não posso. Ó filhos de Abraão, olha só que amor o apóstolo Paulo falava dessa forma para os judeus, né? Um povo naquela época ali não entendendo a palavra, não estava aceitando a palavra do Senhor. Mas o apóstolo Paulo ali, cheio de carinho, cheio da unção de Deus e do amor de Deus, ele fala, olha só, ele profere aquela frase, diz que se ele pudesse, ainda que ele quisesse, sabe, fazer uma troca, substituir a salvação dele em troca do povo judeu, ele faria. Mas ele não poderia, porque não estava nele essa autoridade. Então, meus irmãos, não despreze a palavra do Senhor. Estamos aqui, lemos aqui a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele faz uma parábola do semeador, que é muito corriqueiro para os nossos dias. Se naquela época Jesus já identificou um grande problema. O povo judeu ali, o povo do reino ali, ou seja, a semente eleita, os descendentes de Abraão, aquele a quem Deus tinha feito uma grande promessa, que daria a terra prometida, e se cumpriu. Aquele povo foi tirado do Egito, aquele povo cresceu, foi parar na terra de Canaã e conquistar aquela terra, sobre o comando de Josué, estava ali, mas passou tanto tempo, o povo foi se esquecendo de Deus. Aquela geração, sempre tinha alguém para se levantar, sempre tinha alguém para tirar a atenção do povo, e foi fazendo o povo indo aos outros ídolos. Chegou uma época, meus irmãos, que o povo foi ficando enfermo, e Deus levanta profetas anunciando, vocês estão se esquecendo de mim, lembra da promessa que eu fiz a Abraão, a Isaac e a Jacó, mas vocês estão se esquecendo. Parece que a palavra já não estava mais no coração do povo. Um já começava a queimar incenso a outros deuses nos montes, nos altos, e Deus começou a ter aquele ciúme. A Bíblia diz que o Senhor é um Deus ciumento. A ira de Deus começou a arder, o Senhor começou a levantar profetas iam até o povo, e até o rei, até o sacerdote, para falar, olha, vocês estão fora da minha presença. Mas o povo ainda mesmo assim, os reis da época, meus irmãos, já não estavam mais dando ouvido à palavra do Senhor. Poucos foram os reis, mas aqueles, quando vinham outros, já não dava mais atenção. Então a palavra de Deus, esse foi o mesmo conselho, foi o mesmo bate-papo que meu Deus teve com Josué. Eu falei isso na live anterior, semana passada. Deus chama Josué ali triste no particular e fala, Josué, meu filho, olha só, meu servo Moisés está morto, e você vai fazer esse povo entrar na terra prometida, a qual eu jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, não temas, anima-te, porque eu sou contigo. Mas lá no versículo 8 ou 9, se eu não me engano, do capítulo 1 do livro de Josué, o próprio Deus dá uma receita para ele infalível, e eu creio, meus irmãos, eu tenho certeza que essa receita Josué não abandonou. Deus fala assim para ele, falei, Josué, medita no livro da lei, ao qual meu servo Moisés escreveu, que passou para vocês, né? Medita nesse livro, dia e noite, olha só, dia e noite, Deus, que não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ele queria que Josué estivesse ali, ó, em contato, direto com Deus. Aí ele fala, sabe por quê? Porque então prosperarás. Nenhum inimigo resistirá diante de ti, porque todos os dias que eu fui com Moisés, também serei contigo. Para muitos, meu irmão, esse livro aqui é maravilhoso, a Bíblia, é só um livro de história e não é. É o livro santo, é a revelação de Deus aos homens, que Deus, meu, no relacionamento, Deus assim, ó, sabe quando Deus começa a falar em visão com o homem, o próprio Deus falava face a face com Moisés, Deus chamava Samuel por nome, e quem sabe também Deus quer te chamar pelo teu nome, meu irmão, minha irmã, fica atento no chamado de Deus. E não era diferente aqui na época de Jesus, o povo já estava ali, meus irmãos, ainda sendo governado pelo Império Romano. O meu Senhor Jesus, ele veio na plenitude dos tempos, conforme a promessa que Deus tinha falado através dos profetas, e ele estava aqui, cumprindo o seu ministério na terra, a sua missão que Deus tinha dado a ele.
E ele diz na parábola aqui, olha só, versículo 16, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvides e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. E muitas das vezes encontramos essa situação da parábola do semeador, meus irmãos. Não é somente para aquela época. Ele diz aqui que ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que foi semeado ao pé do caminho. E é verdade. Às vezes, infelizmente, tem alguém ouvindo. Espero que hoje o meu Deus toque no teu coração. Às vezes está ouvindo uma palavra através de uma rádio, ou então que nem um culto online, que nem hoje, até mesmo dentro da igreja. Ele está ali ouvindo, mas ele não compreende, ou talvez ele não se esforça para compreender. Não se atenta. Aí vem o inimigo e já distrai ele, coloca alguma coisa que fala assim, olha, não vai nessa ideia desses crentes aí não, tem nada, isso aí não tem nada a ver. Ele olha e fala assim, é verdade. E vai embora, não entendeu nada da palavra. Deus dando uma chance ali para ele. Mas tem aquele também que foi semeado em pedregais, e é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Sabe aquela pessoa que ouviu a palavra, está aqui no culto, está online na sua casa, ele está precisando, eu preciso ouvir uma palavra com Deus, ele ouve aquela palavra maravilhosa, ele ouve uma ministração e fala, nossa, Deus falou comigo, ele sai dali alegre, mas quando começa a vir as provas, quando eu costumo falar, as crises existenciais que todo ser humano passa, é desemprego, é outro problema, é vício, é problema familiar, enfim. Quando vem tanto, aparecem esses problemas, angústia, alguma coisa, a pessoa logo se afasta dos caminhos do Senhor, sabe, não liga mais para a palavra, e aí, meu irmão, começa a vir as derrotas, infelizmente. Mas também tem aquele, que a palavra do Senhor Jesus fala que ele foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Infelizmente tem isso também. Eu já contei esse testemunho em alguns lugares, embora eu não divulgue o nome nem pessoas, para não ser constrangedor. Eu conheci 3 casos assim. 2 foi para a glória de Deus, o outro, infelizmente, a pessoa não resistiu. O que foi falado aqui no versículo 22, que o nosso Jesus narra, e o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Eu conheci um jovem assim, de vista, não tinha amizade com ele, mas a pessoa que conhecia ele me contou a história dele. Se aplica no versículo 22 aqui, ó. Ele ia para a igreja, porque essa pessoa convidava ele, então ele gostava de estar ali. Porém, quando seus pais descobriram que ele estava indo na igreja evangélica, ele era um jovenzinho ainda, tinha acho que 17 anos, 18 anos, uma coisa assim. Ele disse para essa pessoa que o seu pai o ameaçou dizendo, se você continuar com esse negócio de igreja e de crente, eu vou tirar tudo de você. Eles tinham uma boa vida, financeiramente falando, o pai dele era um empresário de pequeno porte, tinha uma certa condições financeiras. Então ele disse para aquele rapaz ali, falando para ele assim, se ele continuasse, ele não ia receber nada de herança. Ou seja, ele ia ter que se virar na sua vida para ter alguma coisa. E eu lembro que eu vi ele num culto, eu vi que ele estava com um olhar muito triste, eu não sabia da história dele. Eu vi que ele estava com um olhar muito triste, aí eu perguntei para aquela pessoa, eu falei assim, aquele rapaz que veio com você estava tão triste, aí essa pessoa me contou a história. Eu fiquei assim, nossa, e aí, o que ele vai fazer? Pelo que eu vi, pelo que ele respondeu, ele prefere não frequentar a igreja, para poder ter os amparos do seu pai. É claro, meus irmãos, é claro, é difícil porque se você depende do seu pai, enfim, mas nosso Jesus, ele disse uma coisa,
Jesus ele falou assim que aquele que recebeu a sua palavra nesta vida, receberá na outra também. Ou seja, que não deu atenção a isso, não deu atenção àquilo. Ele diz aqui, ou seja, os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ou seja, aquela palavra que você recebeu logo ali, mas devido às circunstâncias de dificuldade, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas se eu entrar naquele lugar ali, naquele grupo ali, eles não vão me aceitar porque eu sou evangélico. Sim, eu já ouvi isso também. Aí a pessoa olha assim, recua, fala, olha, se é por isso, então eu prefiro deixar quieto esse negócio de igreja. De vez em quando eu vou ouvindo a palavra, mas bem aleatoriamente, ou seja, sem compromisso com o Senhor. Mas aí eu tenho outro exemplo, outro testemunho que eu também conheci a pessoa, que ela estava, essa menina era uma moça, tinha aproximadamente também 18 anos, e ela estava testemunhando, dizendo que os seus pais a tinham deserdado, eles também eram muito bem de vida, porque ela tinha ido para a igreja e aceitou Jesus. E os pais dela, muito tradicionais de uma determinada religião, falaram para ela assim, que se ela continuasse com aquele negócio de ser evangélica, ela podia esquecer que ela não tinha mais nada com aquela família, financeiramente. Ela podia morar ali ainda enquanto ela estava ainda nos cuidados dos pais, mas herança nenhuma ela ia ter. Eles eram bem de vida, ela falou. Então ela estava chorando e pediu para a igreja, orem por mim, me apresente a Deus, que a minha situação é essa. E eu também, e olha só, irmão, que lindo o que ela confessou. Não vou deixar o Senhor Jesus pela religião dos meus pais. Achei lindo que Deus... E depois nunca mais vi aquela moça. Eu creio, se ela continuar naquele propósito, Deus vai honrar ela. Amém, meus irmãos? O meu Deus é aquele que cuida, é aquele que honra. E olha só, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e ele dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Meus irmãos, é isso que eu quero dizer aqui para vocês. Se você hoje, nesta manhã, recebeu esta palavra, nada vai te seduzir, não é porta de emprego, não é grupo de amigos, não é aquela amizade, aquele grupo social que só tem ali o pessoal que fala, olha, aqui nós não queremos saber de crente não queremos saber de pessoas evangélicas, pode ficar tranquilo. Se você recebeu essa palavra hoje, nesta manhã, ou se você já recebeu, você está vivendo isso, fique em paz, porque haverá bonança na tua vida. Se o meu Senhor diz aqui, e aquele que compreende a palavra, ele dá fruto e ele produz, meu irmão. Você vai produzir frutos na presença do Senhor. Continua assim. Mas meu pai há muitos anos já não fala mais comigo. Meu pai não quer mais nem que eu vou na casa dele. Fique tranquilo, eu sei que é triste. É doloroso. Mas a vida eterna é muito maior. A vida eterna, igreja, é muito maior do que você pensa. Então fique em paz. Não se iluda, porque esse mundo é apenas ilusão. Tudo isso aqui é passageiro. Sim, é passageiro, vai acabar. Aí aquele que perseverou na palavra, aquele que perseverou no chamado do Senhor, que deu fruto e está dando fruto até hoje. Meus irmãos, a vida eterna não tem preço. O único preço que foi colocado ali na cruz do Calvário, foi derramado por mim e por você, foi o sangue de Jesus. E isso, meu irmão, é inegociável. Você pode negociar nessa vida dívidas, você pode fazer o que você quiser, se você tiver condições, se você for um bom negociador. Mas a vida eterna, sinto muito, você não vai negociar. Vão tentar te atrair. O inimigo da minha e da sua alma vai tentar te atrair, vai tentar te seduzir, tirando, falando, olha, vai curtir um pouco, vai fazer isso, que não tem problema, depois você volta. Mas também, talvez não há mais volta. Porque eu conheço situações assim, exemplos vivos, pessoas que se contou para mim. Foi fazer tal coisa, mas não conseguiu mais voltar para a igreja. Uns já dormem, outros estão afastados até hoje dos caminhos do Senhor. Meus irmãos, receba em nome do Senhor Jesus essa palavra nesta manhã, que o meu Deus, Ele vai te dar vida, o meu Deus vai entrar na tua casa, o meu Deus vai entrar com providência na tua situação, mas apenas, meu irmão, dê lugar para Ele, receba a palavra, dê fruto ao Senhor. Não se importe que estão tentando te seduzir. O inimigo, ele oferece os pratos, sim, agradáveis à vista, mas fique sabendo que o reino dos céus é muito maior. A glória que há de ser revelada, meu irmão, é muito maior. Vale a pena sofrer com esse Senhor.
Aleluia. Deus seja louvado, meus irmãos. Vamos todos juntos de joelho agradecer ao Senhor Jesus nesta manhã. Senhor nosso Deus e Pai querido e Pai eterno, Senhor, te damos graças, meu Pai, nesta manhã pela Tua palavra. Senhor, sim, Jesus, a palavra do semeador é aquele que dá vida, é aquele que, Senhor, que dá abundância, é aquele que recebe a Tua palavra, e Ele vai dar fruto, Ele vai dar um fruto de 100, de 50, de 60, de 30, mas aquele, meu Pai, que muitas das vezes ele é seduzido, ele ouve a palavra, mas ele é seduzido pelas coisas do mundo, Senhor, ou quem sabe outras coisas piores, ele acaba deixando a tua casa, ele acaba não crendo mais na tua palavra, e aqueles outros, Pai, que não entendem, e não têm vontade de buscar perseverar, e tem aqueles que recebem logo de cara, mas as dificuldades desta vida, sabe, Pai, aquilo que vem atrapalhar, aquilo que entra como uma barreira no seu caminho, a pessoa logo desiste. Senhor, eu venho te pedir nesta manhã, vá ao encontro daquele, Senhor, que desistiu por algum motivo, porque ainda dá tempo, porque ainda estamos vivendo, meu Pai, a graça, o tempo ainda que o Senhor ainda está recrutando, o Senhor está chamando, está salvando e batizando, vá ao encontro daqueles que precisam da Tua palavra, Espírito Santo de Deus, e continua aguardando aquele, meu Pai, que recebeu a Tua palavra, livra ele do mal, livra ele, meu Pai, da sedução deste mundo, porque isso aqui é passageiro, livra ele dos pratos do inimigo, meu Pai, da sedução, mas aquele, meu Pai, que está ali perseverando, fortalece ele cada vez mais na Tua presença. Pai, abençoa o Teu povo que está na live, Pai, despede eles em paz, debaixo dessa Tua santa palavra, que falou ao coração daqueles que estão ali, meu Pai, ouvindo, estão glorificando ao Teu nome, Pai. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que é bendito, meu Pai, e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. O hino 322. Encerrar. Aleluia.
Deus. Aleluia. Vamos orar, meu irmão, agradecendo aqui ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai querido e Pai amado, Senhor, estamos aqui na Tua presença mais uma vez, nos despedindo, Senhor, desse santo culto, porque o Senhor tem falado com o Teu povo nesta manhã. Eu creio, meu Pai, na Tua palavra, é aquela palavra que dá força, ela fortalece, ela restitui, ela dá força, meu Pai, àquele que está caído, àquele que está fraco. Levanta, meu Pai, também aquele que já não tem mais esperança. Espírito Santo de Deus, dá graça ao Teu povo que estão na live, estão clamando pelo Senhor, porque eles creem, meu Pai, no Teu trabalhar nesta manhã. Espírito Santo de Deus, nós te damos graças em nome do Senhor Jesus, que é bendito e reina para todos sempre. De nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo com esta igreja, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Está terminado.